Fala, galerinha do quinto ano. Hoje com a nossa aula de português, né? Para quem já assistiu História, seja bem-vindo novamente. Quem está chegando por aqui, espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Em nossa última aula, nós introduzimos aí a unidade 5, né? E iniciamos a unidade 5, na qual nós veremos o gênero textual regulamento. E é nesse gênero que foi iniciado, foi com esse gênero que foi iniciado a nossa unidade, onde nós vimos sobre o regulamento do concurso internacional de redação e cartas da UPO, né? Interpretamos esse regulamento, preenchemos aí algumas informações. Na aula de redação também, nós aproveitamos para poder fazer o preenchimento de um pequeno formulário aí, de um pequeno regulamento. Vocês fizeram a pesquisa sobre heróis anônimos e fez a sua redação sobre o Hall da Fama. Hoje nós falaremos, né, introduziremos aí o assunto sobre adjetivos, assunto bastante abordado por vocês, mas peguem o livrinho e abram na página 175. Prestem atenção, ouçam bem. Não é muito fácil de seguir a coreografia. Inclusive, estou ofegante, mas eu proponho a vocês a acessarem o link que está aí disponível nas descrições e, se possível for, vocês gravarem fazendo a coreografia junto com a família e compartilhar lá no WhatsApp da tia Rayane. Será algo divertidíssimo, mas eu cansei. Por que a tia colocou aí essa cantiga? Porque o texto que aparece na página 175 fala também sobre esta acumulação. Vejam que tinha uma velha, que tinha uma mosca, e veio o rato, e veio o gato, e veio o cachorro, que veio o pau, e assim sucessivamente foram acontecendo fatos acumulativos. Então vamos lá. Texto da questão número 1 aí. Leia o texto a seguir. A Casa Sonolenta é o título. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Eita, esqueci o áudio. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. O texto em nosso livro para por aí,
onde diz onde todos viviam dormindo. Mas o texto é bem mais longo e para que vocês entendam até com o contexto aí também da música, né? A velha afiar, a tia vai continuar a leitura do texto. Então, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando. Em cima de um cachorro cochilando, para o outro lado aqui, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo. E o texto é de Andrei Wood. Esse sobrenome em inglês que vocês irão ler. Na cantiga, né? Que tinha a avó, que tinha a velha, que tinha a mosca, que tinha o rato, que tinha o gato, que tinha o cachorro e por aí foi. Também é a continuação desse texto. Então vamos lá. Para falar dos adjetivos, que é o texto, que é o assunto principal, observe a expressão usada para caracterizar a casa. Casa é o substantivo, né? Dado a este ser é casa, substantivo. Sonolenta é a característica dada à casa. Então, substantivo o substantivo é casa e a característica sonolenta. E quando nós damos uma característica a algo, nós sabemos que estamos aí dando um adjetivo. Letra A na página 176. Se ao invés da palavra casa tivesse sido empregada a palavra apartamento, como ficaria a expressão, a característica que foi dada? Apartamento sonolenta? Como ficaria aí? Coloque a sua respostinha. Letra B. Que outra expressão no texto tem a mesma finalidade da expressão em destaque? A expressão em destaque aí é sonolenta, né? Que repetiu-se várias vezes também, mas qual foi a outra característica dada a outro substantivo que aparece no texto? Aí nós vamos tratar a parte do texto que aparece na página 175, ok? Qual é a outra característica aí que aparece dada a um substantivo? Lembrando que um substantivo pode ser caracterizado muitas vezes. Podem haver várias características, mas no caso aí do texto existe mais um substantivo com mais uma característica. Busque lá e já voltamos para corrigir. A letra A e a expressão muda, né? Aí o gênero dessa característica vai mudar, porque antes era a casa sonolenta. Agora nós mudamos para apartamento. Então, o apartamento sonolento. E a outra expressão que aparece em destaque, caracterizando o substantivo, é aconchegante. Cama, substantivo,
aconchegante. Esta cama é aconchegante, uma característica dada a esse substantivo. Campo, regras da língua, temos os adjetivos, são palavras que caracterizam um substantivo. Podem ter uma forma no feminino, no masculino, no singular ou no plural, de acordo com o substantivo que o acompanha. Observe. Conto antigo, história antiga, menino alegre, menina alegre. Poderíamos ter aí meninos alegres, meninas alegres. Nesse caso, a característica aí não flexionou, né? Não mudou conforme o gênero. Poderia ser apartamentos sonolentos, camas aconchegantes. Aí iríamos usar também no plural, tanto o substantivo quanto o adjetivo, quanto a característica dada a ele. No caso destes aqui, estão todos no singular. Você sabia? Os adjetivos podem indicar tanto características boas quanto características negativas. Veja, criança feliz, criança infeliz. Notícia alegre, notícia triste. Casa bonita, casa feia. Vamos lá para a página 177, exercício número 2. Leia com atenção o texto a seguir. Iara. Iara, a mãe d'água, versão brasileira da lenda dos cereais, moça bela, vive no rio Amazonas e nas noites de lua cheia fica sentada numa pedra, penteando seus longos cabelos para atrair os jovens com quem deseja casar. Dizem que tem uma voz tão boa, bonita e tocante que o homem que a ouve morre de paixão por ela. É um texto de Vivian Ivete, de Tânia Regina, de Rita de Cássia, isso, parou aí, folclore em atividades. Letra A. Escreva os adjetivos que caracterizam os substantivos destacados no texto. Quais são os substantivos que nós temos em destaque aí? Versão, moça, lua, cabelos e voz. Quais são os adjetivos que caracterizam os substantivos? Letra B. Dos adjetivos que você escreveu na alternativa anterior, qual indica o lugar de origem? Lembra que nós falamos sobre isso? Em uma das aulas até, nós comentamos que às vezes indica um lugar onde está e outras vezes indica o lugar de origem. Assunto bastante estudado também lá no 4º ano. Letra C, leia a frase a seguir e observe a expressão em destaque. Nas noites de lua cheia, fica sentada numa pedra. Que palavra pode substituir essa expressão em destaque sem mudar o sentido? Para mudarmos aí, colocarmos outra, substituir, né, essa expressão lua cheia, como podemos chamar a lua cheia, substituindo sem mudar o sentido. E na página 178, exercício número 3, reescreva as frases substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos que estão no quadro. Eita! E o que são mesmo, tia, locuções adjetivas? É quando nós utilizamos aí duas ou mais palavras para expressar a mesma coisa. Em cada frase, nós temos o destaque aí de duas palavras, né? Expressando a mesma coisa. Então, nós iremos substituir pelo substantivo sem alterar o sentido das frases.
Vamos lá, as palavras que tem no quadro são frutíferas, silvestres, discentes, canino e urbano. Letra A, os animais da selva, olha aí em destaque, da selva é a locução adjetiva, devem ser preservados. Qual adjetivo, então, uma única palavra que irá substituir essa locução adjetiva? Letra B, no pomar vi muitas árvores com frutos. Qual adjetivo irá substituir a locução adjetiva com frutos? Letra C, o corpo de alunos, está aí em destaque, da escola vai fazer uma apresentação teatral. Letra D, essas vacinas são para cachorros. E letra E, é preciso haver planejamento da cidade. Procure o adjetivo adequado para substituir cada locução adjetiva, ou seja, a cada duas palavras aí que querem expressar a mesma coisa que esse adjetivo. Pause aí o seu vídeo e já voltamos para a correção. Letrado número 2, os adjetivos que caracterizam os substantivos são, para a versão brasileira, moça, bela, lua, cheia, o adjetivo, né? Cabelos longos, substantivo, cabelos, adjetivos longos, e voz, adjetivos, temos aí, ou substantivo, temos aí mais de um adjetivo. Lembra que a tia falou que o substantivo pode apresentar mais de uma característica. Então, para a voz, temos voz boa, bonita e tocante. Na letra B, dos adjetivos que você escreveu, o que indica o local de origem, o lugar de origem é a palavra brasileira, porque essa versão aí da história é uma versão brasileira. Na letra C, o que pode substituir a expressão de lua cheia, nós temos aí uma locução adjetiva, porque temos aqui o uso de 3 palavras, né? E o adjetivo que pode substituir é enluarada. Na página 178, exercício número 3, era para reescrever toda a frase e substituir as locuções adjetivas pelos adjetivos. A tia colocou aqui só os adjetivos, mas vocês precisam ter a frase completa. Vou ler ela toda, a resposta. Letra A, os animais silvestres, substituiu aí a locução adjetiva da selva, devem ser preservados. Letra B, no pomar vi muitas árvores frutíferas. Esse é o adjetivo que substituiu a locução adjetiva com frutos. Letra C, o corpo de alunos da escola, o que substituiu a locução adjetiva de alunos foi o corpo discente. Vocês fazem parte do corpo discente da escola e nós, professores, fazemos parte do corpo docente da escola. Então, ficou o corpo discente da escola vai fazer uma apresentação teatral. Letra D, essas vacinas são caninas. O adjetivo caninas substituiu a locução adjetiva para cachorros. Letra E, é preciso haver planejamento urbano. O adjetivo urbano substituiu a locução adjetiva da cidade. Para fortalecermos aí um pouquinho mais sobre os adjetivos, vamos lá para as atividades complementares, mais 3 exercíciozinhos nós finalizamos. Página 242, 242. Deixa eu colocar aqui, 242. Aqui irá ter início as atividades das atividades complementares. O combinado não sai caro. Leia o poema. Minha cidade é o título. Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo umas das outras,
Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Uma história também interrompida aí de Cora Coralina, um texto interrompido, né? De Cora Coralina, faz parte dos poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Letra A. Nesse poema, a autora Cora Coralina descreve a cidade dela. Qual é essa cidade? Lembrando que o nome que aparece aí não faz referência ao estado, mas sim à cidade. Letra B. O poema apresenta rimas. Leia novamente e veja se você encontra rimas nesse poema. Letra C. Que palavras a poetisa emprega para caracterizar a cidade? Pinte-as no texto. Então, quais são os adjetivos aí dados aos substantivos, né? O que caracteriza aí o substantivo? Circule lá. Letra D. As palavras da resposta do exercício anterior são substantivos, adjetivos ou pronomes? Mamão com açúcar, né, galera? Número 2, só 2 exercícios. Eu falei que eram 3, mas são só 2. Escreva uma frase empregando o adjetivo estreitas e uma com o adjetivo curtas, no grau comparativo de superioridade. Aí um exemplo aí para recordar. Vamos supor que dissesse que a cidade de Goiás tinham muitas casas coloridas. Aí eu vou fazer uma frase aí utilizando o grau comparativo de superioridade. Na cidade de Goiás existem muitas mais casas coloridas do que na minha cidade. Então, utilizando as palavras estreitas e curtas, né, esses adjetivos, vocês irão formar uma frase para cada um deles usando o grau comparativo. Vocês vão comparar, né, dois ambientes, duas coisas, enfim. Podem até trazer lá do texto mesmo, de forma que vocês comparem com outra situação. Pausem o vídeo, finalizem a atividade e já voltamos para a correção. Então, vamos lá na letra A, né? A cidade aí de Cora Coralina, que faz referência também aí no poema, é a cidade de Goiás, a cidade chamada, né? O nome da cidade é Goiás, não o estado. É no estado de Goiás, mas não está fazendo referência ao estado. É o nome mesmo da cidade. Tem rimas nesse poema? Não, não encontramos rimas nesse poema. As palavras que caracterizam aí as ruas da cidade, né, são, que vocês deveriam circular, são estreitas, curtas e indecisas. E essas palavras são adjetivos, a segunda opção da letra C. Já no exercício número 2, da página 243, pedia para fazer uma frase com as palavras uma frase com a palavra estreita e outra frase com a palavra curtas, né? Usando o grau do comparativo. Como eu disse que poderia ser já parte do texto, então eu dei aqui 2 exemplos, mas vocês podem ter feito a frase da forma que vocês quiserem, desde que tenha feito aí esse comparativo entre as partes. Goiás tem ruas mais estreitas que as da minha cidade. As ruas de Goiás são mais curtas que as da minha cidade. Facinho, né, gente? Mamão com açúcar. E é com muitos adjetivos, dizendo que vocês são brilhantes, maravilhosos, estudiosos, dedicados. E eu sei que estão aí sempre antenados em nossas aulinhas, que eu me despeço de vocês por hoje. Beijinhos no coração e até amanhã com a aula de geografia. Tchau, tchau!